A paz seja aos corações. É Jesus que caminha sobre as águas e acalma as tempestades. É Jesus que abranda os corações e serena-os diante das tribulações que cada um vive. Diante deste momento que o nosso planeta vive, em meio às influências humanas, cada qual está sendo lapidado dentro do conhecimento obtido, sempre para que melhorem-se como ser, diante das virtudes a serem trabalhadas. A fé não apenas remove as montanhas, mas nos faz caminhar em todos os ambientes, por todos os lugares, até mesmo os mais hostis, sem o medo que é gerado pela insegurança, para que possamos ir abrandando os corações dentro de uma disciplina do qual nunca desafiando as forças ocultas das sombras, mas levando a luz a todos os ambientes e os corações. Quanto mais aprendemos com o Cristo, mais solidários nos tornamos para com os necessitados, principalmente os necessitados de conhecimento. Todas as doenças são curáveis, mas a dificuldade do ser está no mau uso da sua inteligência, pelas dificuldades que ele tem de amar. E todos os seres humanos com dificuldade de amar não conseguem entender a mensagem do amor do Cristo, não conseguem saber o que é Deus e não conseguem entender o que é a verdadeira solidariedade. É para esses ao qual Jesus dirigiu sua palavra e a sua misericórdia, acolhendo-os para que os mesmos pudessem serem tratados nesta grande nação, o Brasil. Acolhidos por Jesus nos campos de sofrimento, gerados pela instabilidade momentânea, causando danos reparáveis ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ao campo infinito da eternidade. O bem não se perde. A paciência o faz frear as suas más índoles e faz com que os mesmos se retraiam para não trazerem pioras ao sofrimento já gerado pelo ódio despertado, pelas atitudes impensadas que o ser humano, longe do amor, é capaz de fazer. E tudo o que esses pobres irmãos assim o fazem, apenas demonstram a carência e o orgulho ao qual lhes bloqueiam a ação do amor. Se faz necessário o tempo
O tempo é o grande mestre da vida, que ajudará cada um diante da eternidade a pensar, às vezes necessários, em situações de clausura, às vezes em formas de ovoides, a fim de evitar que eles se firam cada vez mais. Aquilo que os homens na terra chamam de prisão, no mundo espiritual maior, leva o nome de estado de auxílio e conservação do espírito pelos milênios, para que a ação misericordiosa dos maiores seres das galáxias possam ir extraindo destes seres enclausurados todo esse ódio, toda essa energia ruim que apenas lhes causam mal. O mal, ele é vivido entre os mesmos que compactuam com os mesmos ideais de vingança, de maledicência, de indisciplina, de desrespeito à vida. O desrespeito não está apenas no campo físico, mas principalmente nas vibrações, onde os seres humanos, com mau uso da inteligência, querem lhes impor uma autoridade através da força, através de uma vibração hostil, que acaba não atingindo os impactos diante dos seres que estão buscando luz. Através da ação do amor e das reencarnações sucessivas, todos esses seres perdidos na ignorância, um dia se renderão a essa ação do amor e da luz. Um dia que virá. Um dia que mais que 1.000, 2.000, 50.000, às vezes mais de 1 milhão de anos terrestres se faz necessário para que o ser se regenere. Mas quem conta o tempo acaba se perdendo no seu próprio amor. Quando você se livra de um mal, não deve contar o tempo em que esteve enclausurado, mas contar a partir do momento em que foi renascido, em que a luz do amor começou a fazer o efeito em sua vida. O amor, de verdade, ele não sofre contaminações das ações malignas em que os seres que ainda buscam vingança e aqueles que ainda buscam o prazer de ver o sofrimento, mesmo nesses seres que ao julgamento vil humano sempre diz que merece sofrer. Nenhum ser que vive nas galáxias merece o sofrimento. Até mesmo aqueles que provocaram o mal, sabe a lei que os farão corrigir os males provocados naqueles, mas não é prazeroso ver o sofrimento de ninguém. Jesus não via feliz os olhos daqueles que o crucificaram. Viu apenas irmãos perdidos nas trevas, que, infelizmente, não conseguiram absorver as atitudes do amor com que ele ali destinara aos irmãos. Perdoai-os, Pai, pois não sabem o que fazem.
E todos esses seres que se perdem pela maldade provocada, ainda não foram tocados pela luz. E a todos vós presentes, que já estão com essa luz acesa em seu coração, sustente essa chama permanentemente. Não deixe que o frio das sombras apague essa chama e faça você tornar a cometer os erros que moldaram alguns pensamentos mal utilizados pela inteligência, que acabam propagando apenas mais discórdia, mais desejo de vingança, longe de uma solidariedade cristã, do qual precisa ser enfatizado. O mal não sobreviverá. O mal não se perpetuará. O mal só age quando aqueles que apenas dizem crer no bem, ainda em conversas íntimas, propagam desejo de vingança, e esta vibração contamina o ar que se respira. A ação da prece, do jejum, da dedicação, força uma renúncia e bloqueia no coração do ser todo instinto de maldade que ele o traz. Isso facilita a ação de todos os protetores espirituais que agem nas regiões das sombras para justamente trazer esses seres à luz e não mantê-los enclausurados na sombra, porque dissemos estar na luz, mas temos prazer em vê-los nos calabouços, no limbo, nos umbrais, que muitas das vezes, de onde saímos? Porque mergulhados na ignorância, mergulhados na ânsia de um poder também, ali nos perdemos. A ação do amor é essencial em cada um. A ação do amor cristão é que precisa ser espalhado pela terra. Percebam que as trevas fazem é espalhar o mal para contaminar aqueles que estão se limpando. E cada qual, quando abre as portas da sua casa, do seu computador, do seu aparelho telefônico, e começa a permitir que essas vibrações propagadas pelas trevas fazem com que tudo em você mude e o remolde das sombras em ti começa a agir novamente. O jeito de acabar com o mal é espalhar o bem, é espalhar as boas ações, é espalhar o senso de civismo, o senso de amor à vida, de amor à pátria, de amor ao ser humano, de respeito. A ação misericordiosa, ela age das fórmulas mais simples. Aos espíritos compenetrados com esse amor, em todo o atendimento oferecido, a palavra final é sempre: nós vamos ajudá-los. Você vai ficar bem. E uma simples loção de uma planta medicinal, de um chá, às vezes desprezados pelo ignorante, tem mais fluidos do que todo um laboratório medicinal material
poderia imaginar que ali não está apenas a composição fluídica de uma planta, mas o início de uma constelação verdadeira de criação e vida. Os fluidos, eles se multiplicam e se agem dentro de nanopartículas que estão contidos em todos os seres da Terra, dos minerais aos vegetais, dentro da formação do lóbulo humano, do sistema nervoso central humano, que educa todas essas células, até mesmo os micro-organismos que vão se multiplicando na regeneração do ser. A fé é o fator multiplicador das certezas que temos. Em meio às guerras, estendemos a bandeira da paz. Em meio ao desamor, agimos com ponderação para que todos consigam ver. Nos pequenos detalhes é que estão as maiores ações que mudam a figura de um ser. Mesmo esses que se julgam capazes de escravizar o mundo, são apenas escravos de si mesmos. São apenas seres que não aprenderam a lidar com o poder que lhes tem na mão, que lhes serão tirados, conforme advertido, já há quase uma década. O arcanjo Miguel vem agindo na luz, no amor, na justiça, tanto aos desencarnados quanto encarnados em todo o planeta, para essa grande limpeza íntima, externada a todos, para que vocês se limpem das mágoas, do ódio, do rancor, e não fiquem jamais propagando o que de mal os outros fazem. Quando é propagado o amor, quando a força do arcanjo age, o que estava oculto aparece. E por mais que a ação do amor haja às vezes nesses seres, que não estão ainda prontos para ingressarem nesse campo amoroso, eles desesperadamente tentam desestruturar a força dos exércitos do Senhor, do maior de todos os exércitos, o exército da paz, o exército do socorro, o exército da cura, as forças amadas, as forças da caridade, as forças da sabedoria, que enfileirados, disciplinados, agindo, estão apenas mostrando para aqueles que estão se limpando, que não se sujem. Para aqueles que estão sujos, se limpem. As transformações no mundo se deram ao custo de muita ignorância e sofrimento, pois os homens não aprenderam que eles não têm poder, têm apenas instantes deste poder dentro de uma pequena parcela de seres humanos que estão ali alimentando o ego desses seres que não conseguem ter um único minuto de paz em suas vidas,
do qual precisam de entorpecentes, álcool, para tentar constrangir o seu próprio sistema nervoso, para que eles não se lembrem nem mesmo desse campo minado do qual plantaram para si mesmos. O medo é visível naqueles que não estão seguros deste conhecimento vivido, mostrado, de toda essa transição humana e espiritual que o planeta Terra vive. Não vos assusteis, pois a ação do amor age por tudo e por todos, e só não entende aqueles que sem o amor não conseguem ver a luz que vem ao planeta para que ele possa se reerguer das cinzas, das sombras, ao resplendor da luz e da verdade. Nada haveis que temer, pois o planeta evolui, não irá regredir. Nada haveis de temer, pois o amor superará o ódio. Nesse momento em que o Brasil, a pátria do Cruzeiro, a pátria das pátrias, na missão maior de socorrer o mundo, agirá diante do concerto das nações, chamando esses seres humanos para saberem o que é o amor. Nada haveis de temer, por mais que os homens criam suas leis fraudulentas, a ação misericordiosa da verdade age e agirá. E aqueles que renasceram para que nesse momento preservassem a verdade e a justiça, mostrando a cada um que a verdade, ela não é a perfeita visão dos homens, mas é o início da evolução dentro de uma disciplina do qual é mostrado a história do mundo. Quando instruímos aos irmãos, que fora retransmitido pelos médiuns, que estudando a história do mundo, dos personagens do mundo, entenderão claramente o que ocorrerá com esta grande nação. Lembrem-se, Jesus disse: a quem amo, repreendo e castigo. Mas os irmãos, às vezes, mal interpretam isso. E Jesus, ele é austero, ele é rígido. E para muitos que não conseguem entender o significado dessas palavras, acaba achando que tudo isso é apenas um jogo de palavras e que Jesus vive numa mansidão tosca e que se ele aparecesse, seria crucificado novamente. Isso pensa uma mente ainda não pronta para desbravar o conhecimento. Jesus, ele é um Cristo planetário. Há mais força nele do que em todos os seres humanos encarnados e desencarnados juntos. Há mais conhecimento nele do que toda a ciência pôde descobrir até agora. Há mais bondade nele do que em todos os corações misericordiosos já passados pela terra. Quanto ao amor, incomparável. E aqueles que vestem a camisa do conhecimento,
mas tomam atitudes longe do amor, essa vestimenta está manchada ainda com o sangue da crucificação. Ainda regozijam-se do sacrifício, não mensuram o Jesus ressurreto no desbravar das consciências humanas. Amados irmãos, nada haveis que temer. Por mais que as trevas estejam agindo no céu, na terra, entre famílias, entre os seres humanos, enfraquecidos de amor, a justiça divina enviou à terra os seus melhores e fiéis soldados ao do Cristo, austeros, duros nas decisões, às vezes incompreendidos nas atitudes, pela falta do conhecimento daqueles pretensiosos na literatura, posso imaginar. Não temeis absolutamente nada. Tudo vem a contento. E as trajetórias evolutivas, elas se dão pela vontade de cada um. Desta forma, que o mundo espiritual trouxe para hoje, essa loção fluídica medicamentosa, indiferente às consciências humanas e tudo aquilo que os seres humanos, desprovidos de conhecimento, imaginam. Essa loção fluídica medicamentosa lhes ajudarão no entendimento, lhes ampliarão a capacidade de visão, vão lhes ajudar a limpar o coração, a tirar as mágoas curtidas pela raiva e pelo ódio. Vão lhes tirar a insegurança quanto às suas próprias curas em seus corpos, sabendo que a regeneração celular se dá através da verdade do amor que cada um vive. Portanto, os exércitos do Senhor, amados com a espada da justiça, o escudo da verdade, para vencer a maior de todas as batalhas. Miguel está pelejando com o dragão, está pelejando com as bestas que surgiu do mar. O mar é o povo. A ação da justiça de Miguel Arcanjo levará o dragão e todos os seus à batalha final. Os exércitos do Senhor são infinitamente superiores ao que a ignorância dos homens, as blasfêmias humanas, ficam digladiando-se. Basta abrir os olhos espirituais e ver que ao fim das bestas que emerge da terra, que emerge do mar, que são cultivadas nos corações daqueles que não conseguem contar o seu próprio tempo, daqueles que fogem da luz,
daqueles que não conseguem emanar palavras, daqueles que de suas bocas só conseguem exalar mentiras e a sua própria insatisfação. O amor cura, e a loção fluídica medicamentosa aos irmãos que estão em todo o planeta Terra, dentro dos ciclos horários, do qual os espíritos que estão sobre o globo terrestre, diante do comando de Maria Santíssima, todos os falangeiros ligados à cura de todos os continentes receberam baldes e baldes desses fluidos, jarros e jarros dessa loção fluídica medicamentosa, que vão ser distribuídas criteriosamente àqueles que em seu coração, abrindo-o para receber a luz e o amor, ampliará o seu poder de raciocínio, seu poder de fé, pois assim conseguirão superar todas as tribulações, todos os medos, toda a incapacidade será vencida. Os espíritos da luz guiarão vossos passos para que essa travessia diante do limbo, diante do vale das sombras, não seja de dor e sofrimento. Tudo com muita calma, com a segurança do Brasil para o mundo, os preparativos para a volta visível do Cristo, para que todos, encarnados e desencarnados, consigam vê-lo neste raiar, deste novo começo, desta nova era, a implantação em definitivo da era do homem espiritual, trazido às bases em 2004, dentro das reuniões desta casa, do qual a ação do tempo e do amor fez com que fortalecessem seus trabalhadores para que os mesmos superassem as suas descrenças. O amor vence, a verdade vence, a justiça será justa. Gratíssimo.